Paz do Senhor, irmãos, Pai Senhor Grupo do Ministério de Louvor, Fonte de Vida. Nessa manhã, nós estamos dando o início de um devocional, a qual o Senhor tem colocado nos nossos corações. Eu quero aqui agradecer a todos os nossos queridos irmãos do Grupo do Ministério de Louvor. Que Deus venha abençoar esta manhã, este dia, que você possa ter um dia excelente na presença do Senhor. Sabemos que o Senhor, a cada dia, Ele nos dá oportunidade para mais um dia nós adorarmos a Ele, sermos gratos a Ele. E nesta manhã eu quero compartilhar convosco uma palavra que fica em Coríntios, capítulo 13, do 1 até do 1 ao 2, que fala assim, o título fala assim, a suprema excelência da caridade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, dos anjos, e não tivesse a caridade, seria como metal que soa e como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé e de maneira tal que tivéssemos, botasse os montes e não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que eu distribuísse todas as minhas fortunas para o sustento dos pobres, e ainda que eu entrasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse a caridade, nada disso aproveitaria. Então, irmãos, aqui está falando sobre a caridade, né? Que muitas vezes nós podemos fazer muitas coisas, né? Fazer para a obra de Deus, mas muitas vezes está faltando algo nos nossos corações. Ali fala sobre caridade. Nós podemos colocar sobre o amor, né, nos nossos corações. Muitas vezes a gente quer fazer tantas coisas, e um requisito com uma palavra tão pequena que fala sobre o amor, muitas vezes o que acontece na nossa vida, nós temos uma luta constante em nossas vidas, e muitas vezes a gente fazer a obra de Deus, e às vezes o amor, que é uma palavra tão pequena, né? Muitas vezes está faltando nos nossos corações. E isso envolve muito, né, no Ministério do Louvor, que muitas vezes a gente quer fazer as coisas mais perfeitas para o Senhor, né? Fazendo uma boa apresentação ali no Ministério do Louvor, mas muitas vezes a gente chega ali com o coração, às vezes entristecido, de repente aborrecido, né, com alguns dos nossos irmãos. Eu não vou dizer para os irmãos que de repente está acontecendo, né, no nosso grupo, mas essa palavra serve para mim também, porque nem sempre, né, a gente vai estar passando um dia na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, às vezes problema de família, problema financeiro, problema, às vezes até problema de saúde, né? Mas é uma coisa que nós não podemos levar para o nosso coração,
Muitas vezes é uma intriga, às vezes um irmão, às vezes vai passar às vezes no grupo ali, né, que às vezes acontece, muitas vezes um dos nossos irmãos vai querer dar uma palavra, né, para melhoramento do grupo, né? E muitas vezes a gente leva para o lado pessoal, achando que a pessoa está falando para querer ou envergonhar ou querer desfazer, né, dos nossos irmãos. Mas sabemos, irmãos, que nós temos que ter um coração puro, né, um coração limpo. Né? Coração limpo. Eu estou falando para vocês, mas essa palavra fala comigo também. Né? Que muitas vezes acontece porque o inimigo ele trabalha muito nessa área do amor, na área da individualidade. Muitas vezes o inimigo quer trabalhar às vezes no orgulho, achando que a gente sabe mais do que o outro. E não é bem assim, né, irmãos? Primeira coisa que nós temos que levar as coisas de Deus é com amor, com ordem, com decência, né? Saber escutar um ao outro, né? Nem sempre a gente vai ter razão, nem sempre você vai ter razão, né? Nós temos que ter humildade, né, para poder falar e poder ouvir também, né, irmãos? Eu quero dizer para vocês que o nosso grupo, né, graças a Deus, está cada vez melhorando, está melhorando, né? A gente não sabe, né, futuramente como é que vai estar o andamento do grupo. Mas eu quero dizer para os irmãos, as pessoas novas, né, que forem entrando, né, que forem entrar, que nós possamos ter paciência, né, saber o porquê o nosso irmão às vezes está, de repente está entristecido, às vezes não, porque cada pessoa a gente tem uma maneira de lidar, né? Então, vamos supor, eu com o irmão Breno, eu tenho de um jeito, né? Com a irmã Sandra é outro, o irmão Beto é outro, o irmão Gabriel é outro. Cada pessoa ela se comporta de uma maneira, né? Futuramente a irmã Anne vai estar junto conosco também. Então assim, irmãos, nós temos que não levar para a individualidade. Vamos supor, se você tiver algum problema, né? Que nem acontece, às vezes a gente tem um problema um com o outro, não deixar as coisas ir para a frente, né? Tentar resolver já com o irmão, porque o inimigo sempre vai estar jogando setinha, né? Joga setinha daqui, setinha dali, e às vezes a gente leva para o coração, e quando leva para o coração, depois é complicado para a gente reverter a situação. Mas eu quero dizer para vocês que o grupo, né, está se alinhando, está se sincronizando, né? E eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes para nós, para este grupo, né? E também há uma palavra aí, já que o primeiro e nós voltamos novamente agora, né? Falar para o irmão Breno, para ele permanecer firme, né, neste propósito, né? Ele só vai sair da frente da liderança a hora que o próprio Deus pegar e tirar ele. Senão, é melhor ele ficar ali, né? Às vezes com dificuldade, com luta. Porque quando Deus chama, Deus sabe que nós estamos capacitados para fazer a obra de Deus, né? Então assim, a gente só vai sair, o irmão Breno só vai sair quando o próprio Deus, né, fazer um jeito de repente tem algo maior, né? Porque Deus jamais ele vai chamar um soldado para ficar parado, né? Eu sei que mesmo se ele fosse sair, ele não ia ficar parado, né? Ele ia continuar, mas assim, ó, você está ali, né? Deixa Deus te usar. Quer dizer para os irmãos que Deus tem coisas grandes para nós, né? Embora que nós somos falhos, nós somos pequeninos, mas Deus, Ele tem o melhor para nós, né, irmãos? Deus abençoe a todos. Eu desejo, né, nesta terça-feira, que Deus abençoe você, a sua família, nesta semana, que possa ser um dia próspero, um dia abençoado, você que tem o seu comércio, você que tem o seu negócio, né?
Que Deus abençoe você ali no seu trabalho, no seu negócio, tudo que você for colocar na mão, que Deus possa te abençoar. E lembrando que tudo que nós estamos fazendo para o Senhor, nada é em vão. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos, que nós possamos ficar firmes na presença do Senhor. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe. Um forte abraço. Maravilha.